Sempre que começo a contar minha história, as pessoas me olham com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Entendo perfeitamente. Eu também seria cética se não tivesse vivido cada momento que vou compartilhar aqui. Me chamo Cassidy Rowan. Nasci e cresci em Austin, Texas, em uma casa simples na região sul da cidade. Sempre fui aquele tipo de pessoa que você encontra todos os dias no supermercado ou na fila do banco. Nada de especial, sabe? Trabalho como assistente administrativa em um escritório de contabilidade. Tenho um gato chamado Milo, e minha ideia de uma noite perfeita sempre foi um bom livro e uma xícara de chá. Você deveria escrever um livro sobre isso, Cassidy. Minha amiga Sarah sempre insiste quando conto minha história. Mas não sou escritora, nem palestrante motivacional, nem líder espiritual. Sou apenas alguém que viveu algo extraordinário e sente que precisa compartilhar. Tudo começou em 2009, um ano que mudou minha vida para sempre. Minha mãe, que sempre foi uma mulher forte e cheia de vida, começou a definhar diante dos meus olhos. As dores nos joelhos a impediam de fazer as coisas mais simples, como subir escadas ou caminhar até o jardim que ela tanto amava. Mas o pior era a depressão, uma sombra escura que parecia sugar toda a luz dos seus olhos. Lembro perfeitamente da nossa última conversa. Estava anoitecendo, e ela estava sentada em sua poltrona favorita, aquela de veludo azul gasta pelo tempo. Vou me mudar para a casa da tia Margaret, ela anunciou, sem olhar diretamente para mim. Mãe, por favor, você sabe que não é uma boa ideia, argumentei, sentindo meu coração apertar. A tia Margaret mal consegue cuidar dela mesma com todo esse problema com bebida. Você não entende, Cassidy, ela respondeu, sua voz trêmula. Preciso de uma mudança. Não aguento mais me sentir assim. A discussão escalou rapidamente. Palavras duras foram trocadas. Lágrimas foram derramadas. Se eu soubesse que seria nossa última conversa, bem, teria feito tudo diferente. Na manhã seguinte, quando o silêncio do seu quarto me pareceu pesado demais, senti algo estranho no ar. Bati na porta 1, 2, 3 vezes. Nada. Quando finalmente entrei, a cena que encontrei ficou gravada para sempre na minha memória. Ela estava deitada em sua cama, parecendo estranhamente em paz. Uma cruz segura firmemente entre seus dedos e um frasco de comprimidos vazio na mesa de cabeceira. Os dias que se seguiram foram um borrão de rostos tristes, abraços vazios e palavras de consolo que não conseguiam alcançar a profundidade da minha dor. Durante o funeral, me peguei observando o céu azul de Austin, pensando em como era injusto o mundo continuar tão bonito quando minha mãe não estava mais aqui para ver. Foi depois disso que as coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, eram pequenas coisas. Um livro que aparecia em um lugar diferente de onde eu tinha deixado. O perfume dela que parecia pairar no ar mesmo meses depois. O som de passos no corredor quando eu estava sozinha em casa. Na época, pensei que estava apenas projetando minha saudade em coincidências aleatórias. Mas agora sei que era apenas o começo de algo muito maior. Era uma terça-feira à noite quando aconteceu. Lembro exatamente porque tinha acabado de assistir meu programa favorito na TV, desses de reforma de casa. Estava sozinha, como havia estado na maioria das noites desde que minha mãe partiu. O relógio da parede marcava 21h47. É engraçado como certos detalhes ficam gravados na nossa memória. A casa estava particularmente silenciosa naquela noite. O único som era o do ventilador de teto girando preguiçosamente acima de mim. Tinha acabado de me levantar para pegar um copo de água quando senti uma pressão no peito tão intensa que me fez dobrar os joelhos. Não pode ser um ataque cardíaco, pensei. Sou muito jovem para isso. Mas a dor só aumentava. Era como se alguém estivesse apertando meu coração com uma mão de ferro. Tentei alcançar o telefone na mesa de centro, mas meus movimentos pareciam lentos. Como se estivesse me movendo debaixo de água. A última coisa que me lembro foi o som do copo caindo e se estilhaçando no chão. Depois, veio aquela sensação. Como explicar? Era como se alguém tivesse apertado um interruptor e desligado a gravidade. De repente, estava flutuando acima do meu próprio corpo. A cena abaixo de mim parecia surreal. Eu estava deitada no sofá bege, um braço pendurado para fora, cacos de vidro espalhados pelo chão. O mais estranho era que não sentia medo. Era como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo.
como se uma parte de mim sempre soubesse que isso era possível. Estou morta? Perguntei em voz alta, embora não houvesse ninguém para responder. Minha voz soava diferente ali. Não era bem um som, mas mais como um pensamento que reverberava no espaço ao meu redor. Tentei tocar meu corpo, mas minhas mãos, ou o que quer que fossem agora, passavam direto através dele. Foi nesse momento que notei algo ainda mais estranho. Podia ver através das paredes da casa. Era como se os limites físicos tivessem perdido seu significado. Podia ver o quintal dos fundos, a rua silenciosa, até mesmo as estrelas no céu pareciam mais próximas e mais brilhantes. E então veio aquela luz. Não era como nada que já tinha visto antes. Não vinha de lugar nenhum específico. Era como se todo o espaço ao meu redor estivesse se transformando em luz. Era dourada, mas não apenas dourada. Tinha nuances de cores que nem sei descrever, cores que não existem no nosso mundo. Senti um puxão suave, como se aquela luz estivesse me chamando. Não havia medo, não havia dúvida. Pela primeira vez desde a morte da minha mãe, senti uma paz absoluta. Era como se cada pedacinho de ansiedade, cada grama de tristeza tivesse sido dissolvido por aquela luz. É assim que acontece? Pensei comigo mesma. É tão tranquilo. O tempo parecia ter perdido o significado. Não sei dizer se foram segundos ou horas que fiquei ali, flutuando entre meu corpo e aquela luz que me chamava. A única certeza que tinha era de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo, senti um movimento, não físico, mas como se minha consciência estivesse sendo gentilmente puxada para outro lugar. A sala, meu corpo, tudo começou a desaparecer em um redemoinho de luz e sensações. E deixe-se levar, ouvi uma voz suave dizer. Não era uma voz que vinha de fora, mas parecia surgir de dentro de mim mesma. E foi exatamente o que fiz. Me entreguei àquele movimento, sem resistência, sem medo, apenas curiosidade e uma paz profunda que nunca tinha experimentado antes. Como descrever algo que desafia todas as referências terrenas que temos? É como tentar explicar as cores do arco-íris para alguém que nunca viu cores. Mas vou tentar, mesmo sabendo que palavras jamais farão justiça ao que vivenciei. A transição foi suave. Num momento eu estava naquele redemoinho de luz. No outro, me vi em um lugar que, bem, chamá-lo de jardim é reduzi-lo muito, mas é a palavra mais próxima que consigo encontrar. O chão sob meus pés, embora eu não sentisse exatamente que tinha pés, era como um tapete vivo de grama que emitia sua própria luz. Cada folha parecia pulsar com uma energia própria, criando ondulações de luz esmeralda que se espalhavam a cada movimento. As flores. As flores. Imagine rosas que emitem música quando se abrem, lírios que parecem feitos de luz líquida, orquídeas cujas pétalas mudam de cor conforme você as observa. Havia flores em formatos que nunca vi na Terra. Algumas pareciam cristais vivos, outras eram como pequenas galáxias em miniatura. E as cores? Não eram apenas cores que víamos com os olhos. Era como se pudéssemos sentir as cores, como se cada tom tivesse sua própria música, seu próprio aroma, sua própria emoção. O céu, acima, não era azul. Era como um caleidoscópio em movimento lento, com tons que iam além do espectro que conhecemos. Às vezes, formas que pareciam anjos passavam longe, deixando rastros de luz dourada no ar. É tão vivo, sussurrei, e minha voz soou como música. Foi então que senti aquela presença familiar. Antes mesmo de me virar, sabia quem era. O perfume dela, aquela mistura de jasmim e baunilha que ela tanto amava, chegou até mim, mas agora era como se o aroma tivesse vida própria. Mãe, e lá estava ela. Não como havia em seus últimos dias, consumida pela depressão e pela dor, mas radiante, jovem, usando aquele vestido azul coberto de lantejoulas prateadas que tanto amava. As lantejoulas não apenas refletiam luz, elas pareciam capturar pequenos pedaços de eternidade em cada brilho. Cassidy, minha menina. Ela sorriu, e seu sorriso era como ver o nascer do sol depois de um ano de escuridão. Ela corria. Não, ela praticamente dançava, em direção a um playground que parecia feito de luz cristalizada. Havia balanços que flutuavam sem cordas,
escorregadores que pareciam feitos de arco-íris solidificado, e um carrossel que girava suavemente, emitindo uma música que parecia vir da própria essência do universo. Venha, ela chamou, rindo como uma criança. Não é maravilhoso? Tentei correr até ela, mas me movia como se estivesse em um sonho. Cada passo parecia me levar através de camadas de realidade diferentes. O ar ao nosso redor estava cheio de pequenas partículas de luz que dançavam como vagalumes cósmicos. Mãe, eu sinto tanto, comecei a dizer, pensando em nossa última discussão, mas ela apenas balançou a cabeça, seu sorriso ainda mais radiante. Não há nada para sentir, querida. Aqui não existe arrependimento nem culpa, apenas amor. Ela estendeu a mão para mim, e quando nossos dedos se tocaram, foi como se todo o amor que já tínhamos compartilhado se multiplicasse infinitamente. Pude sentir cada momento feliz que tivemos juntas, cada abraço, cada risada, não como memórias, mas como se estivessem acontecendo todos ao mesmo tempo, em um eterno presente. Você está feliz aqui? Perguntei, embora a resposta fosse óbvia em cada movimento dela. Felicidade é uma palavra pequena para isso, Cassidy, ela respondeu, girando em seu vestido cintilante. Aqui, somos o que realmente somos. Sem dor, sem medo, sem as limitações que carregávamos. Enquanto a observava brincando naquele playground celestial, compreendi algo profundo sobre a morte. Não era um fim, mas uma transformação, uma libertação. Minha mãe não estava apenas bem. Ela estava em um estado de alegria que transcendia qualquer conceito terreno de felicidade. Foi nesse momento que notei outras presenças se aproximando. Seres de luz que pareciam ter estado ali o tempo todo, apenas esperando o momento certo para se revelar. E com sua aproximação, sabia que estava prestes a aprender ainda mais sobre esse lugar extraordinário. Enquanto observava minha mãe no playground celestial, percebi que o ar ao nosso redor começou a mudar. Era como se o próprio espaço estivesse se tornando mais denso com luz. Foi então que eles apareceram. 3 seres que desafiam qualquer descrição terrena. Não eram exatamente pessoas, nem exatamente anjos como os imaginamos. Eram mais como colunas de luz consciente. Cada um deles parecia ter sua própria assinatura luminosa. O primeiro emanava um tom dourado que pulsava como um coração cósmico. O segundo tinha uma qualidade prateada que me lembrava o luar em uma noite clara. O terceiro, bem, sua luz mudava constantemente, como uma aurora boreal viva. Não tenha medo, Cassidy, disse o ser dourado, embora não houvesse palavras sendo pronunciadas no sentido tradicional. Era mais como se seus pensamentos se transformassem em compreensão direta na minha mente. Não estou com medo, respondi, surpresa com a verdade nas minhas palavras. É como se eu já conhecesse vocês. O ser prateado emitiu algo que senti como um sorriso. Nós sempre estivemos com você, Cassidy. Com todos vocês. Somos o que vocês chamariam de guardiães. Percebi que podia ver através deles. Era como olhar para uma cachoeira de luz que continha todas as possibilidades do universo. Dentro de suas formas luminosas, vislumbrei galáxias nascendo e morrendo, civilizações inteiras se desenvolvendo, todo o ciclo da existência acontecendo simultaneamente. Por que estou aqui? Perguntei, embora parte de mim já soubesse a resposta. O terceiro ser, o da luz cambiante, se aproximou. Quando falou, sua voz era como música cristalizada. Há algo que você precisa ver, algo que precisa compreender. Olhei para minha mãe uma última vez. Ela acenou com um sorriso tranquilo, como se dissesse, vai ficar tudo bem, antes de seguir os seres de luz. Nos movíamos de uma maneira impossível de descrever em termos físicos. Era como se deslizássemos através das próprias camadas da realidade. Aproximamo-nos de uma estrutura que parecia ser feita de cristal puro, mas que mudava constantemente de forma, como se respondesse aos nossos pensamentos. As paredes eram simultaneamente transparentes e repletas de reflexos impossíveis. Em um momento podíamos ver através delas para o infinito, no outro elas mostravam padrões fractais que pareciam conter todos os segredos do universo. O que é este lugar? Perguntei, maravilhada com a forma como a luz dançava através da estrutura. O ser dourado respondeu, é um lugar de verdade, Cassidy.
Um lugar onde o véu entre o que é e o que pode ser se torna mais fino. Alguns de vocês o chamam de Templo do Conhecimento, complementou o ser prateado. Outros o conhecem como a Biblioteca da Alma. Os nomes são muitos, mas o propósito é único. Enquanto adentrávamos a estrutura, senti uma mudança na atmosfera. O ar, se é que podemos chamar assim, ficou mais denso com significado. Cada respiração parecia trazer não apenas energia vital, mas também compreensão. O ser de luz cambiante fez um gesto. Novamente, não um gesto físico, mas algo que alterou a própria realidade ao nosso redor. E uma abertura surgiu diante de nós. Através dela, pude ver um corredor que parecia se estender infinitamente, suas paredes cobertas por algo que se assemelhava a espelhos vivos. Aqui, disse o ser dourado, você verá o que precisa ver. Mas lembre-se, nem tudo o que é mostrado é definitivo. O futuro é um rio com muitos afluentes. Senti um arrepio de antecipação. Se é que podemos chamar de arrepio uma sensação que percorre não apenas o corpo, mas a própria essência do ser. Sabia que estava prestes a experienciar algo que mudaria fundamentalmente minha compreensão da realidade. O corredor parecia se estender infinitamente, mas de alguma forma chegamos instantaneamente ao nosso destino. Um espaço circular onde as paredes eram formadas por um único espelho contínuo. Não era um espelho comum. Sua superfície ondulava como água prateada, e ocasionalmente faíscas de luz colorida dançavam através dele. Aproxime-se, instruiu o ser de luz dourada, sua voz ecoando não no espaço, mas dentro da minha própria consciência. Quando dei um passo à frente, a superfície do espelho começou a se transformar. Era como ver uma televisão de alta definição, exceto que você não apenas via as imagens, você as vivia. A primeira cena que surgiu me fez perder o fôlego. Era eu, com cerca de 5 anos, sentada no colo da minha mãe enquanto ela lia Onde Vivem os Monstros. Olha só que bichinho mais engraçado, Cassidy, dizia minha mãe na memória, apontando para uma das ilustrações. Podia sentir o cheiro do seu perfume, o calor do seu abraço, a textura macia do seu suéter favorito. As cenas começaram a fluir mais rapidamente. Meu aniversário de 10 anos, quando ela fez aquele bolo de chocolate que desabou no meio, mas ainda assim foi o melhor bolo que já comi. O dia em que ganhei minha primeira bicicleta. A formatura do ensino médio, com ela chorando de orgulho na primeira fila. Estas são as memórias que você carrega, explicou o ser prateado. Mas observe como elas são diferentes agora. E eram mesmo. De alguma forma, podia ver cada momento não apenas da minha perspectiva, mas também da dela. Podia sentir o amor imenso que ela sentia, suas esperanças, seus medos, sua dedicação. Era avassalador. Mas então o espelho escureceu, e uma nova imagem começou a se formar. Era eu, mais velha, dirigindo um carro em uma noite chuvosa. Podia ver o cansaço nos meus olhos, as olheiras profundas, a expressão de preocupação. O que é isso? Perguntei, embora algo dentro de mim já soubesse a resposta. Uma possibilidade, respondeu o ser de luz cambiante, um dos muitos caminhos que seu futuro pode tomar. Na imagem, meus olhos começavam a se fechar de cansaço. O carro desviava levemente para a direita. Então, num instante terrível, saía da estrada. Vidros se estilhaçavam, metal se retorcia. A cena era tão vívida que podia sentir o impacto, ouvir o som ensurdecedor da colisão. Isso vai acontecer? Perguntei, sentindo algo que se aproximava do medo pela primeira vez desde que chegara àquele lugar. O futuro não é um livro já escrito, Cassidy, disse o ser dourado, sua luz pulsando suavemente. É um jardim de caminhos que se bifurcam. Cada escolha que você faz cria novos caminhos, novas possibilidades. O espelho mudou novamente, mostrando a mesma noite, mas desta vez eu parava o carro em um posto de gasolina. Decidia tomar um café, descansar um pouco. O acidente não acontecia. Então por que me mostrar isso? Questionei. Porque você precisa entender o poder de suas escolhas, respondeu o ser prateado. Cada decisão, por menor que pareça, pode alterar não apenas seu destino, mas o de muitos outros. O espelho começou a mostrar as ramificações de ambos os futuros. No primeiro, o acidente afetava não apenas a mim,
mas criava ondas de dor e mudança na vida de dezenas de pessoas. No segundo, pequenos atos de bondade e conexão criavam suas próprias ondas, tocando vidas de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Vocês estão me dizendo que posso mudar o futuro? O ser de luz cambiante se aproximou, sua aurora boreal de cores dançando mais intensamente. Estamos dizendo que você já está mudando o futuro, a cada momento, a cada escolha. A questão é, que tipo de ondas você quer criar no oceano da existência? Fiquei em silêncio por um momento, observando as infinitas possibilidades dançando na superfície do espelho. Era como ver um caleidoscópio de vidas possíveis, cada uma com seu próprio conjunto de alegrias e desafios. Há mais que você precisa ver, disse o ser dourado, e com um movimento suave, as imagens no espelho começaram a mudar novamente, preparando-me para a próxima revelação. Os seres de luz me conduziram por um novo caminho que parecia se formar à medida que avançávamos. O ar ao nosso redor ficava cada vez mais denso, com uma energia que fazia minha alma vibrar em uma frequência diferente. Foi quando chegamos a um espaço aberto que parecia não ter teto nem paredes, apenas luz infinita em todas as direções. No centro deste espaço, havia algo que só posso descrever como uma fonte de luz líquida. Era uma estrutura circular que lembrava uma banheira de vidro transparente, mas o vidro parecia vivo, pulsando com um brilho próprio. Dentro dela, uma substância que parecia água, mas brilhava como se milhões de estrelas estivessem dissolvidas nela. E lá estava minha mãe, parada à beira desta fonte, ainda usando seu vestido azul cintilante. Seu rosto tinha uma expressão serena que nunca vi durante sua vida terrena. "Mãe", chamei, e ela se virou para mim com um sorriso tão radiante que parecia iluminar todo o espaço ao nosso redor. "Cassidy, querida", ela disse, sua voz soando como música. "Estou tão feliz que você pode ver isso." O ser de luz dourada se manifestou suavemente. "Este é o processo de purificação. Cada alma passa por ele em seu tempo." "É doloroso?" perguntei, lembrando de todo o sofrimento que minha mãe havia experimentado em vida. Minha mãe riu, um som cristalino que parecia fazer o próprio ar dançar. "Não, meu amor. É como tomar um banho depois de um dia muito longo. É libertador." Ela se aproximou da beira da fonte e tocou a superfície da água luminosa com a ponta dos dedos. Onde ela tocava, ondas de luz se espalhavam em padrões complexos e belos. "Veja", disse o ser de luz prateada, "cada onda carrega as memórias e experiências de sua mãe. Cada momento de alegria, cada lágrima derramada, cada abraço compartilhado, tudo está sendo transformado em luz pura." Observei fascinada, enquanto minha mãe começava a entrar na fonte. À medida que a água luminosa tocava seu corpo, seu vestido parecia se fundir com a luz, e sua própria forma começava a brilhar mais intensamente. "Não tenha medo por mim, Cassidy", ela disse, percebendo minha apreensão. "Sabe aquela sensação maravilhosa de quando você mergulha em uma piscina em um dia quente de verão? É assim, multiplicado por infinito." O ser de luz cambiante se aproximou de mim. "Observe com atenção. Este é um momento sagrado." Enquanto minha mãe se submergia mais profundamente, comecei a ver algo extraordinário acontecendo. Cada momento difícil de sua vida, a depressão, as dores físicas, as mágoas acumuladas, parecia se dissolver na água luminosa, transformando-se em pura luz dourada. "Todo sofrimento tem um propósito", explicou o ser dourado. "Mesmo as experiências mais dolorosas são transformadas em sabedoria e amor neste processo." Foi então que senti uma presença ainda maior se manifestando ao nosso redor. Era como se todo o espaço tivesse se tornado consciente, vivo com um amor tão imenso que mal podia compreender sua magnitude. "O que é isso?" sussurrei, embora já soubesse de alguma forma. "É o amor universal", respondeu o ser prateado. "Alguns o chamam de Deus, outros de fonte, ou consciência cósmica. Os nomes são muitos, mas a essência é uma só." Minha mãe estava agora quase completamente submersa na água luminosa. Seu rosto resplandecia com uma paz e alegria indescritíveis. "Cassidy", ela chamou, sua voz agora parecendo vir de todas as direções. "Lembre-se sempre, o amor nunca morre, ele apenas muda de forma."
Enquanto observava minha mãe passar por essa transformação sagrada, compreendi algo fundamental sobre a natureza da existência. A morte não era um fim, era uma passagem, uma transformação, um retorno à nossa verdadeira essência de luz e amor. Voltar ao meu corpo após aquela primeira experiência foi como tentar colocar o oceano dentro de um copo de água. A sensação era de aperto, de limitação. Abri os olhos e me vi no sofá da minha sala, exatamente onde tinha partido. O relógio na parede marcava 22h15. Apenas 28 minutos haviam se passado, embora parecesse que eu tinha vivido uma eternidade. Os meses que se seguiram foram um período de adaptação. Como você continua vivendo uma vida normal depois de experimentar o extraordinário? Voltei ao trabalho, continuei minha rotina, mas algo dentro de mim havia mudado fundamentalmente. As cores pareciam mais opacas, os sons menos vibrantes comparados ao que tinha experimentado no outro lado. Foi numa quinta-feira de outubro que tudo aconteceu novamente. O dia tinha sido particularmente estressante no escritório. Richard, meu chefe, tinha me sobrecarregado com relatórios de última hora. Preciso disso tudo para amanhã, Cassidy, ele tinha dito, despejando uma pilha de documentos na minha mesa às 4h30 da tarde. Mas Richard, já estou com 3 projetos urgentes, tentei argumentar. Bem, agora são 4. Ele respondeu secamente, já se virando para sair. Fiquei no escritório até tarde, meus olhos ardendo enquanto encarava a tela do computador. Quando finalmente saí, já passava das 21h. A noite estava fria. Uma garoa fina caía sobre Austin, deixando as ruas escorregadias e reluzentes sob as luzes dos postes. Lembro-me de pensar que deveria ter pedido um Uber. Estava exausta, e aquela cena do espelho místico, do acidente de carro, passou brevemente pela minha mente. Mas descartei o pensamento. É só uma curta viagem até em casa, disse a mim mesma. Os primeiros sinais de que algo estava errado vieram quando percebi que meus olhos estavam pesados demais. Liguei o rádio, abri a janela deixando o ar frio entrar, tentando me manter alerta. Mas era como lutar contra uma força invisível que puxava minhas pálpebras para baixo. Só mais 10 minutos, murmurei para mim mesma. Foi então que aconteceu. Em um momento eu estava lutando para manter os olhos abertos. No seguinte, o carro estava deslizando para fora da pista. Tudo pareceu acontecer em câmera lenta. O volante escapando das minhas mãos, o som dos pneus derrapando no asfalto molhado, o impacto. O som da colisão foi ensurdecedor, mas durou apenas um instante. Depois, veio o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia ter peso próprio. E então, novamente, aquela sensação familiar de desprendimento. Desta vez, a transição foi diferente. Não havia dor, nem medo. Apenas uma sensação de déjà vu espiritual. Me vi flutuando acima da cena do acidente. Meu carro tinha batido em uma árvore à beira da estrada. As luzes dos faróis ainda estavam acesas, cortando a escuridão com feixes distorcidos. Foi quando ele apareceu. Um ser de luz diferente dos que tinha encontrado antes. Este tinha uma forma mais definida, quase humana, com longos cabelos que pareciam feitos de fios de ouro líquido, e olhos de um azul tão profundo que pareciam conter galáxias inteiras. Bem-vinda de volta, Cassidy, ele disse, sua voz soando como música celestial. Meu nome é Azrael. Ele estendeu sua mão para mim, uma mão que parecia feita de luz condensada. Há mais que você precisa ver, disse ele. Está pronta? Olhei uma última vez para a cena do acidente. Já podia ouvir sirenes ao longe. Vou sobreviver. Azrael sorriu. Um sorriso que parecia iluminar toda a noite. Sua jornada terrena ainda não terminou, Cassidy. Mas antes de voltar, há algumas verdades que você precisa compreender. Peguei sua mão, e instantaneamente, o mundo ao nosso redor começou a se transformar. A noite chuvosa de Austin desapareceu, dando lugar a um caminho feito de luz prateada, que se estendia através do que parecia ser o próprio tecido do universo. Enquanto caminhávamos por aquela estrada de luz com Azrael, comecei a notar sombras se movendo nas periferias da minha visão. Não eram sombras comuns. Eram como buracos na própria luz, formas distorcidas que pareciam sugar a luminosidade ao seu redor. O que são elas? Perguntei, instintivamente me aproximando mais de Azrael. Almas que ainda não encontraram seu caminho. Ele respondeu, sua voz carregada de compaixão, presas em seus próprios medos e arrependimentos.
Uma das sombras se aproximou o suficiente para que eu pudesse ver sua forma mais claramente. Era vagamente humana, mas distorcida pela dor e pelo sofrimento. Por um momento, nossos olhares se encontraram e senti uma onda avassaladora de tristeza e arrependimento. Não podemos ajudá-las? Perguntei, meu coração doendo com aquela visão. Cada alma deve encontrar seu próprio caminho para a luz. Azrael explicou. Mas observe, enquanto falava, uma luz começou a se intensificar à nossa frente. Era diferente de qualquer luz que eu tinha visto até então. Não era apenas brilhante, era viva, consciente, carregada de um amor tão intenso que parecia preencher cada átomo do espaço ao nosso redor. As sombras começaram a recuar, algumas tremendo, outras emitindo sons que pareciam lamentos distantes. E então, ele apareceu. Não sei como descrever aquele momento. Como explicar o inexplicável? Como colocar em palavras terrenas algo que transcende completamente nossa capacidade de compreensão? Jesus não era como as pinturas que vemos nas igrejas. Sua presença era simultaneamente mais simples e mais majestosa do que qualquer representação artística poderia capturar. Sua luz era tão intensa que deveria cegar, mas ao invés disso, parecia curar algo dentro de mim que eu nem sabia que estava ferido. Bem-vinda, filha, ele disse, e sua voz era como milhares de sinfonias tocando em perfeita harmonia, como o som do próprio amor, se o amor pudesse ter um som. Caí de joelhos, não por medo ou reverência forçada, mas porque minhas pernas simplesmente não conseguiam me sustentar diante de tanto amor, tanta verdade. Levante-se, Cassidy, ele disse gentilmente. Há muito que você precisa ver. Com um gesto, o espaço ao nosso redor se transformou. Começamos a ver cenas do mundo. Guerras, fome, violência, mas também atos de amor, sacrifício e compaixão. Veja, ele disse, como a humanidade caminha sobre o fio da navalha entre a luz e as trevas. As imagens continuavam fluindo. Crianças chorando em zonas de guerra, refugiados atravessando mares perigosos, mas também pessoas ajudando umas às outras, compartilhando o pouco que tinham, salvando vidas. Oh, por que me mostra isso? Perguntei, minha voz tremendo com a emoção. Porque cada escolha importa, ele respondeu. Cada ato de amor, por menor que pareça, tem o poder de mudar o mundo. Cada gesto de bondade é uma luz que ajuda a dissipar as trevas. Ele se aproximou e senti um calor indescritível emanando de sua presença. Vocês foram criados para amar uns aos outros. Continuou. Esta é a verdade mais simples e mais profunda do universo. Mas olhe o que fizeram com esse dom. Novas imagens surgiram. Pessoas usando a religião para justificar o ódio, a ganância destruindo o planeta, a indiferença permitindo que milhões sofressem desnecessariamente. Mas ainda há esperança, ele disse, e sua voz carregava uma certeza que fez meu coração vibrar. Sempre há esperança enquanto houver amor. Então, ele fez algo que me surpreendeu. Estendeu suas mãos e segurou as minhas. No momento em que nos tocamos, Adi, foi como se todo o amor do universo fluísse através de mim. Vi cada pessoa que já tinha conhecido, cada vida que tinha tocado, cada momento em que tinha feito uma diferença, por menor que fosse. Você entende agora? Ele perguntou, embora soubesse que eu já compreendia. Cada um de vocês carrega uma centelha do divino. Cada um tem o poder de ser um farol de luz nas trevas. Ainda segurando minhas mãos, Jesus começou a me mostrar algo diferente. Visões do futuro que se aproximava. Era como assistir a um filme em todas as direções simultaneamente. Cada cena carregada de significados profundos. O que você está prestes a ver, ele disse, é um momento crucial na história da humanidade. As imagens começaram a se formar mais claramente. Vi o mundo como ele é hoje, com suas contradições e conflitos. Mas então algo começou a mudar. Era como ver um amanhecer em velocidade acelerada. Em 1º de novembro de 2024, ele continuou, sua voz ressoando não apenas em meus ouvidos, mas em cada fibra do meu ser, um portal se abrirá. Um portal? Perguntei, tentando compreender. Não como vocês imaginam em seus filmes de ficção científica. Ele sorriu, e seu sorriso continha toda a sabedoria do universo. É um portal de consciência,
uma mudança fundamental na frequência vibratória da Terra e de todos os seus habitantes. As visões se tornaram mais intensas. Vi pessoas ao redor do mundo experimentando despertar espiritual em massa. Era como se uma onda invisível de luz estivesse varrendo o planeta, tocando cada alma, cada coração. Alguns abraçarão essa mudança, ele explicou, mostrando-me cenas de pessoas se unindo, ajudando umas às outras, desenvolvendo dons espirituais que nem sabiam que possuíam. Outros resistirão. Vi também o outro lado, pessoas lutando contra essa transformação, agarrando-se ao medo, à raiva, aos velhos padrões de pensamento e comportamento. Será como um grande despertar? Perguntei. Será como um novo amanhecer para a consciência humana? Ele respondeu. Mas como em todo amanhecer, algumas criaturas preferirão permanecer na escuridão. As imagens continuavam fluindo. Vi comunidades se formando baseadas em princípios de amor e cooperação. Vi tecnologias sendo desenvolvidas em harmonia com a natureza. Vi pessoas descobrindo habilidades de cura e comunicação que pareciam milagrosas. Mas também haverá desafios. Ele alertou, mostrando-me cenas de conflitos e resistência. A transformação nunca é fácil. Muitos temerão essas mudanças. E como podemos nos preparar? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade em cada palavra, abrindo seus corações. Ele respondeu simplesmente: o amor é a chave para essa transição. Não o amor romântico ou superficial que vocês tanto valorizam em suas histórias, mas o amor verdadeiro, incondicional, que transcende todas as barreiras. Ele então me mostrou algo que me deixou sem palavras. Vi como cada pequeno ato de bondade, cada gesto de amor verdadeiro, criava ondas de luz que se espalhavam pelo tecido da realidade, afetando não apenas nosso mundo físico, mas também dimensões que nem conseguimos compreender. A cada escolha que vocês fazem, ele explicou, cada momento em que escolhem o amor ao invés do medo, a compreensão ao invés do julgamento, a compaixão ao invés da indiferença, ajuda a preparar o caminho para essa transformação. Vi pessoas comuns, professores, médicos, vendedores, faxineiros, cada um contribuindo à sua maneira para essa mudança, muitas vezes sem nem perceber o impacto de suas ações. Não é preciso ser especial. Ele sorriu, lendo meus pensamentos. Cada alma tem seu papel nesta grande transformação. Alguns serão faróis brilhantes, outros serão pequenas velas, mas cada luz é importante, cada luz faz diferença. A visão começou a se dissipar lentamente, mas antes que desaparecesse completamente, ele acrescentou: lembre-se, Cassidy, o futuro não está escrito em pedra. O que você viu são possibilidades, belas possibilidades, mas cabe a cada um de vocês transformá-las em realidade. Acordei no hospital 3 dias depois do acidente. A primeira coisa que vi foi o rosto preocupado da minha tia Margaret. Sim, a mesma tia que minha mãe queria morar com ela antes de partir. Ela segurava minha mão e chorava silenciosamente. Pensei que tínhamos perdido você também. Ela sussurrou quando percebeu que eu estava acordada. Havia algo diferente em seus olhos. Ela estava sóbria, algo que não via há anos. Os médicos disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido. O carro estava completamente destruído, e de acordo com as leis da física, eu deveria ter tido ferimentos muito mais graves. Mas ali estava eu, com apenas algumas costelas quebradas e diversos hematomas. Você teve muita sorte, disse Dr. Peterson durante uma de suas visitas. Alguém lá em cima deve gostar muito de você. Se ele soubesse, os dias no hospital me deram tempo para processar tudo o que tinha vivido. Como você volta à vida normal depois de ter experimentado o extraordinário? Como você atravessa seus dias sabendo que existe muito mais além do véu da realidade que conhecemos? No início, pensei em compartilhar minha experiência com todos. Queria gritar para o mundo sobre o que tinha visto, sobre o que estava por vir. Mas logo percebi que essa não era a maneira. Algumas verdades precisam ser sussurradas, não gritadas. Voltei ao trabalho depois de 6 semanas. Richard, meu chefe, estava diferente comigo, mais gentil, mais compreensivo. Soube depois que ele também tinha perdido alguém recentemente, e meu acidente o fez repensar muitas coisas. Não precisa se apressar, ele me disse no primeiro dia. Vá no seu tempo. É engraçado como a vida continua.
mesmo depois de experiências que parecem grandes demais para caber na rotina diária. Ainda acordo cedo, ainda pago contas, ainda me preocupo com coisas mundanas. Mas agora, há uma dimensão adicional em tudo que faço. Quando vou ao supermercado, por exemplo, me pego observando as pessoas com outros olhos. Vejo suas luzes interiores, mesmo que fracas ou obscurecidas por preocupações e medos. Às vezes, um simples sorriso ou palavra gentil pode fazer essa luz brilhar um pouco mais forte. Não criei nenhum grupo de estudos, não escrevi livros, não me tornei uma guru espiritual. Continuo sendo apenas Cassidy, a mesma pessoa que sempre fui, mas ao mesmo tempo, completamente diferente. Algumas noites, sento na varanda da minha casa e olho para as estrelas. Lembro do jardim celestial, da purificação da minha mãe, do encontro com Jesus. Penso no que está por vir, esse grande despertar que se aproxima. Sinto uma mistura de expectativa e serenidade. Muitas pessoas me perguntam se tenho medo do futuro, especialmente quando menciono as mudanças que estão chegando. A verdade é que não. Como você pode ter medo quando já experimentou um amor tão imenso que transcende toda a compreensão? Ontem à noite, estava organizando algumas coisas antigas e encontrei aquela cruz que minha mãe segurava em seus últimos momentos. Sentada ali, segurando aquele objeto tão simples e tão cheio de significado, senti novamente aquela presença amorosa que experimentei do outro lado. Está chegando. Uma voz suave sussurrou em meu coração. Não era uma voz de advertência ou medo, mas de esperança e promessa. Quando as pessoas me perguntam o que esperar de 1º de novembro de 2024, respondo simplesmente: abram seus corações. O amor é a chave para tudo que está por vir. Não sei exatamente como será esse despertar, essa transformação, mas sei que cada pequeno ato de amor que realizamos hoje ajuda a preparar o caminho. Cada sorriso, cada gesto de bondade, cada momento de compreensão e perdão é como uma pequena luz se acendendo na escuridão. E quanto à minha mãe, às vezes, quando o vento sopra de uma certa maneira, ou quando vejo um pássaro azul no jardim, sinto sua presença, não com aquela dor lancinante da saudade, mas com uma alegria serena de quem sabe que o amor transcende todas as barreiras, até mesmo a da morte. Continuo vivendo minha vida, um dia de cada vez, tentando ser um pouco melhor hoje do que fui ontem, e aguardo, com o coração aberto e cheio de esperança, o amanhecer de uma nova era para a humanidade, porque agora eu sei, com uma certeza que vai além de qualquer dúvida, que o amor é a força mais poderosa do universo, e que cada um de nós, não importa quão comum ou insignificante possamos parecer, tem um papel importante a desempenhar nesta grande transformação que está por vir.